Fala pessoal, hoje eu quero trazer para vocês o que eu acredito ser um dos mais fáceis e mais práticos jeitos de se investir na Bolsa de Valores. Bota ali um pezinho na renda variável. Então fala pessoal, meu nome é Johnny e está começando mais um vídeo aqui no canal Brilhante Investidor. Hoje eu quero te explicar como é que você pode investir pouco, diversificar muito, certo? E colocar um pé na renda variável de forma muito mais segura, tranquila, sem precisar estar vendo muito ativo. Mas antes eu queria dizer, se você ainda não faz parte aqui do canal, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve. O canal está crescendo bastante e eu agradeço muito se você fizer isso, porque vai me incentivar a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Deixa seu like também no vídeo, para o YouTube já ver aqui que está sendo bem relevante o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Uma das formas que existe de se investir é através de ETF. De forma bem simples, o ETF é um fundo que replica algum índice, ou seja, o índice é uma cesta de ativos onde, por exemplo, o Ibovespa tem mais além de 20, 30 empresas nesse índice. E aí existe o BOVA11, que é um ETF que compra de forma passiva todas as ações que estão dentro desse índice do Ibovespa, certo? Como assim de forma passiva? Ou seja, tudo que tiver lá ele vai comprar. O gestor não vai poder comprar algo que ele acredita ser mais interessante. Ele vai ter que replicar exatamente como está no índice Ibovespa, certo? Como todo mundo sabe, eu invisto bastante em fundo imobiliário. Eu não só invisto em fundo imobiliário, eu tenho outros investimentos também. Mas esse canal aqui eu tenho focado muito em fundo imobiliário porque eu estou querendo uma renda mensal, certo? E o fundo imobiliário tem essa previsibilidade de trazer ali renda mensal todos os meses, caindo ali, pingando um pouquinho em nossa conta. E se a gente comprar mais, tendenciosamente isso vai subir ainda mais. Os dividendos vão subir ainda mais. E onde é que eu quero chegar com isso? John, você está dizendo que existe um ETF de um fundo imobiliário? Não e sim. Por quê? Ainda não pode ser feito um ETF de fundo imobiliário. Mas a Calima é a gestora de um fundo imobiliário que replica um índice criado pela Suno. Como assim? Vamos lá para a tela do meu computador e vou explicar para vocês. Esse índice que eu estava falando é o índice da Suno, Suno 30. Esse Suno 30 é composto por vários fundos imobiliários, certo? Que tem que cumprir algumas certas regras, ou seja, são os melhores 30 fundos que seguem essas 4 regras aqui. Primeiro, ter o pagamento de proventos há no mínimo 12 meses, ou seja, tem que estar pagando ali no mínimo um ano. Fazer parte da composição de FIX, tem que fazer parte, senão está fora. Ser um fundo, não pode ser um fundo de fundo, ou seja, outro FOF não pode participar. E o fundo deve possuir mais que um ativo, certo? Ou seja, se for um fundo imóvel, tem que ter vários imóveis, e se for um fundo de papel, tem que ter vários CRI, CRA na carteira, tá bom? E a Calima, que é uma gestora de fundos, o que foi que ela fez? Como não pode ter um ETF de fundo imobiliário, ela tem a licença desse índice teórico da Suno para poder aplicar de forma passiva esse índice da Suno, certo? E foi criado assim o QIZO 11. Johnny, você está dizendo que o QIZO 11 para você é a melhor forma de um iniciante começar na Bolsa de Valores? Sim, mas é um pensamento meu. É o que eu acredito, é o que eu penso. Eu estudo todos os dias, mas isso pode não refletir a opinião de outras pessoas, certo? E lembrando que isso não é recomendação de compra, nem mesmo de venda. Quem vai apertar o botão é você, então tenha muito cuidado aonde você vai apertar, onde você vai colocar seu dinheiro. Estuda bem. Eu vou trazer aqui os meus fundamentos, o porquê eu penso dessa maneira, e eu vou explicar agora. Se a gente pegar aqui a Calima, ela tem uma taxa de administração de 0,6. Guarda essa taxa porque a gente vai discutir agora mais na frente sobre ela. Então, o fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica de índice de referência da Suno 30, ou seja, aquele índice que eu te mostrei, o QIZO 11 vai lá e vai replicar. Aí você fica bem diversificado, com 30 fundos numa cesta só, você compra por menos de R$10 e o fundo tem crescido bastante, certo? Se vocês pegarem aqui no desempenho do fundo, eles cresceram o número de cotistas. Eles já estão em mais de 4.589 cidades. O fundo tem quase 500 milhões já de patrimônio,
certo? E tem aqui basicamente em todos os estados cotista. Então, é um fundo forte. Se a gente puxar aqui no investidor 10, a gente vai ver que a cotação dele está apenas 8,40. O dividendo yield do Kizu está em torno de 10%, ou seja, quase 10%, 9,64%. Lembrando que esse rendimento aqui é livre de imposto de renda. Diferente dos ETFs, que os ETFs têm imposto de renda quando você vai vender a cota, vender uma cota, você não tem isenção nenhuma. E se você receber dividendo mensal, como tem o ETF do Nubank, que distribui rendimento mensal, você também paga. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo falando sobre o ETF do Nubank, que paga dividendo mensal, tá bom? Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Tem uma liquidez diária de 1 milhão, é uma liquidez boa, tá com PVP abaixo de 1 e teve uma variação aí de 5,93 nos últimos 12 meses, certo? Ou seja, você fica exposto na renda variável com um valor abaixo de R$ 9,00, certo? Recebe um dividendo líquido de 9,64%, não tem imposto de renda e ainda você que está comprando abaixo do que ele vale, tá bom? Então, para mim, é um dos melhores fundos da bolsa. Por quê? Se a gente puxar aqui no relatório gerencial, a gente vai ver a alocação do fundo, ou seja, são 30 fundos. Você fica muito bem diversificado, pagando pouco e recebendo dividendo mensal, certo? Ou seja, a maior posição do Kizu 11, ela não chega nem em 4% do seu patrimônio. Ou seja, ele tem aqui do seu patrimônio total, não tem nem 4% alocado no maior fundo dele, no maior fundo que eles alocam, que é o HGR11. E o menor é 0,01. 97,5% está alocado em fundos imobiliários e 2,5% em renda fixa. Por quê? O que é que ele faz? Ele recebe todos os dividendos desse fundo e repassa para todos nós que somos cotistas, certo? A maior discussão que existe em relação ao Kizu 11 é porque eu vou pagar 2 taxas, porque eu compro ali MXRF11 sozinho. E aí eu compro o Kizu, aí o Kizu paga a taxa de administração do MXRF11 e ainda tem que ser pago a taxa do Kizu 11. Mas na verdade, sim, é verdade, mas a taxa do Kizu 11 é praticamente 0,5%. E ele nem cobra taxa de performance, ou seja, se passar, ele não vai cobrar nenhuma taxa. E esses 9,64 é livre de imposto de renda. Se a gente pegar R$1.000 e investir aqui no Kizu 11, nós vamos, a partir do próximo mês, receber em torno ali de R$9 todos os meses em nossa conta. Se a gente investir R$1.000 num CDB ou numa caixinha do Nubank, por exemplo, numa renda fixa, nós vamos receber um ganho real. Tudo bem que você vai dizer, John, mas a Selic está 11,25, certo, mas tem um imposto de renda, 22,5. Mas eu vou deixar daqui a 2 anos. Show de bola, vai descer para 15%. Mas mesmo assim vai ficar ali na casa de uns 8%, 8,5%. Nem chega a 9%, porque vai ter um imposto de renda, certo? Então, na minha opinião, o Kizu 11 é sim uma forma de diversificar. Eu tenho uma estratégia pessoal para o Kizu 11. Eu vou trazer um vídeo mais para frente explicando qual é essa minha estratégia, como é que eu faço e o porquê eu estou fazendo. Para você que não tem a condição de estar ali acompanhando todos os meses os seus fundos imobiliários, lembrando, você não pode ser um investidor de deixa ali, vamos deixar ver o que acontece. Por exemplo, quem olhou ali para o DEVA 11, colocou ali dinheiro, tá pagando dividendo bom ali, deixa o dinheiro lá. O DEVA 11 caiu aí quase 50%. E você sabe por quê? Pois é. E aí você vai lá, abre sua carteira daqui a não sei quantos meses e você vai ver que o fundo caiu 50%. Sendo que você tem opções melhores, como você pegar o Kizu 11, você vai estar ali diversificado em 30 ativos diferentes, em 30 fundos imobiliários. A Suno vai fazer a curadoria desses fundos, certo? Caso esse fundo saia da Suno 30, o Kizu 11 também vai retirar do fundo e vai comprar aquele que foi recolocado no Suno 30. Deu para entender? Eu espero que sim. Enfim, para mim uma das melhores opções de começar a se investir é o Kizu 11. Você tem basicamente um ETF só de fundo imobiliário, sem pagar imposto e pagando dividendo mensal. E para você que não tem tempo de investir, é uma das melhores maneiras também, porque você não vai precisar ficar olhando, vamos supor que você comprou 10 fundos imobiliários para diversificar, tá bom? Aí você tem que ler o relatório deles, você tem que saber
as notícias que estão saindo sobre esse fundo, se esse fundo ele está pagando dividendo, se ele não deixou de pagar. Então assim, para que você não fique olhando isso, vai ter o KISU 11, certo? Mas se você é uma pessoa como eu, que ali estuda, olha os ativos e prefere fazer a gestão da tua carteira, show de bola, certo? Dá certo, dá para você colocar vários fundos. Mas mesmo assim, mesmo eu estudando, mesmo sabendo, mesmo estando há muitos anos no mercado, eu ainda tenho o KISU 11 na minha carteira. Por quê? Porque eu diversifico aqui nos fundos que eu acredito e eu também diversifico aqui muito através do KISU 11. Certo? E isso aqui o KISU 11 me traz ali uma estabilidade, uma segurança a mais. Então essa é a minha opinião. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que vai gerar aqui muitos comentários, mas é uma opinião minha. E eu invisto ali porque eu acredito que esse índice é um índice ali muito bem feito ali e gerido pela Suno. Certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gosta do KISU 11, não tem problema, mas comenta aqui embaixo porque você não gosta, pra gente saber. E é isso. Muito obrigado. Deixa o like. Até mais e fui.